Olá, eu sou o aluno Matheus Henrique Gotardo, estudante da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, autor do trabalho de avaliação de diferentes tratamentos de juntas frias em estruturas de concreto. Professora orientadora Giovana Patrícia Gava Yamato. O concreto de cimento Portland é um dos mais utilizados na construção civil, devido à possibilidade de obter um concreto de alta durabilidade e alta resistência por meio do uso de aditivos. A fim de guiar o dia da concretagem, a NBR 14.931 de 2023 recomenda a elaboração de um plano de concretagem, assegurando a trabalhabilidade e a não ocorrência de juntas não previstas. Bem, mesmo havendo um plano de concretagem, pode ser que ocorram imprevistos que impeçam sua continuação, tornando necessária a continuação da concretagem no dia seguinte, formando assim juntas não previstas no projeto estrutural, que, se executadas de maneira incorreta, podem acarretar a danos na estrutura futuramente. O lançamento do concreto ele deve ser limitado pela trabalhabilidade da camada anterior, de modo que seja possível adensá-la e permita o entrosamento entre o concreto novo e o concreto já presente. O presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da junta fria na resistência à flexão do concreto, considerando uma ligação entre o concreto aplicado em etapas e com diferentes modos de tratamentos de juntas. Bem, o presente trabalho tem, por sua vez, os objetivos em avaliar a influência de diferentes formas de preparo de interface de juntas frias e da posição da junta na resistência à tração na flexão do concreto, comparar o comportamento no ensaio de flexão da viga de concreto com juntas frias confeccionadas com diferentes ângulos de inclinação, 90 graus no meio da viga, 45 graus no terço central da viga e 45 graus no primeiro terço da viga. Avaliar e comparar a resistência à tração na flexão de vigas de concreto com juntas frias de diferentes tipos de tratamento na superfície da junta, como escovação e limpeza, uso de material epóxi, uso de aditivo retardador de pega superficial. Também por objetivo contribuir com embasamento científico para a resolução de problemas em situações práticas de interrupção de concretagem na obra. Bem, um pouco agora a respeito de materiais e métodos utilizados na pesquisa. A pesquisa ela foi dividida em duas grandes etapas, onde a primeira etapa ela teve por objetivo estudar o impacto da presença de junta fria na resistência à flexão do concreto, e a segunda etapa ela objetiva um estudo da aplicação de diferentes produtos como um método de tratamento das juntas, buscando alcançar assim uma resistência próxima ao referencial monolítico. Então, por isso, foi utilizado um concreto com uma resistência característica, pressão, um FCK médio de 38 megapascal aos 28 dias. Foram confeccionados na primeira etapa três modelos diferentes de corpos prismáticos. Então, era um corpo prismático de 15 por 15 por 50 centímetros, com uma junta de 90 graus localizada no centro da viga, denominada 2T90, uma junta de 45 graus no primeiro terço da viga, denominado 1T45, e uma outra junta a 45 graus no terço médio da viga, denominado 2T45, juntamente com três corpos de prova monolíticos de referência. Então, inicialmente, montou-se a forma com auxílio de esperinhas de madeira, as quais ditavam o ângulo correto desejado para essa junta de concretagem. Foi realizado num primeiro dia a concretagem de todos esses corpos de prova, meia concretagem, e deixado eles em processo de cura, cobertos com plástico filme, enquanto eles haviam sido molhados. Um dia após a concretagem, foi realizado o processo de desforma e preparo das superfícies. Então, foi retirada a espécie de madeira, a desforma e um processo de limpeza com escovação para receber a junta. Então, foi realizada essa limpeza, escovação e concretada a segunda metade dos corpos de prova faltantes, juntamente dos três corpos de prova que serviriam como referência. Após 28 dias que esses corpos foram moldados, eles foram deixados mergulhados em água com cal, e após os 28 dias foi realizado um ensaio de resistência à tração na flexão,
Como é possível perceber pelas imagens abaixo, nós temos uma junta a 90 graus no centro da viga, uma junta a 45 graus no primeiro terço da viga e uma junta a 45 graus no terço médio da viga. Bem, segunda parte do trabalho, após concluir que a junta a 90 graus, localizada no centro do vão, apresentou um menor valor de resistência à tração na flexão, foi adotado ela como objeto de estudo para que pudesse receber os quatro modelos distintos de tratamento, com o intuito de qualquer mudança de valores seriam melhor representados em uma junta com a pior condição possível. Um exemplo da junta rompida a 90 graus localiza-se na foto ao meio da tela. À esquerda dela, nós temos os marcadores de madeira utilizados para determinar aonde seria a junta e o ângulo de inclinação, e na foto à direita, o posicionamento deles juntamente da concretagem realizada. Os quatro tratamentos utilizados para a segunda etapa foram escovação e limpeza, o uso de retardador de superfície, o uso de um retardador de superfície formador de película e um uso de um aditivo epóxi. Bem, um pouco agora com relação aos resultados e discussões. Na primeira fase, todas as amostras apresentaram um rompimento localizado no terço central, sendo que os corpos com junta a 45 graus no primeiro terço romperam de um modo mais semelhante aos modelos monolíticos, enquanto as juntas no segundo terço a 45 graus e no segundo terço a 90 graus romperam exatamente no local da junta de concretagem, um comportamento diferente do modelo de referência. A junta a 45 graus no primeiro terço apresentou o desempenho mais próximo ao referencial. Por sua vez, a variação no segundo terço a 90 graus apresentou o pior desempenho, sendo essa a única que apresentou uma diferença significativa das demais juntas. Na tabela direita, nós podemos ver a resistência à tração na flexão obtida na primeira fase e na segunda fase. O modelo de referência na primeira fase obteve 3,61 megapascal de resistência. Já a junta no primeiro terço a 45, 3,60, enquanto a junta no segundo terço a 90 graus apresentou 1,98 de resistência. O autor Slossak ele obteve como resultado um melhor comportamento no corpo de prova prismático uma junta a 45 graus, enquanto, por pior, uma junta a 90 graus. Os autores Schaeffer e Vargas encontraram também resultados parecidos com a configuração de 90 graus sendo a pior configuração quanto à resistência. Bem, os resultados e discussões relacionados à segunda etapa da pesquisa, todos os corpos de prova que foram ensaiados romperam no terço central. Então, todos os corpos de prova com o tratamento tiveram um rompimento exato no local da junta, o que mostra uma ineficiência em todos os tratamentos. A variação 2T90RS, então do segundo terço 90 graus, com retardador de superfície, apresentou melhor desempenho entre os demais modelos. O uso do retardador de superfície resultou em um aumento de 50% na resistência à flexão, enquanto o retardador de superfície formador de película obteve um aumento de 40%. O comportamento similar entre as amostras no segundo terço a 90 graus com epóxi e no segundo terço a 90 graus de escovação não era esperado. Entretanto, esse resultado pode ser justificado pelos estudos de Canovas. Segundo o autor, surgiram uma tensão de cisalhamento na interface que, provocada pela diferença da retração entre o epóxi e o concreto, causa um deslizamento entre as metades dos materiais, justificando assim o comportamento do epóxi com o não tratamento. Bem, um pouco sobre as conclusões. Então, as juntas de concretagem devem ser evitadas de serem executadas nas regiões de esforço máximo, logo ao centro da viga. A execução a 90 graus não apresenta um desempenho adequado, enquanto juntas a 45 graus apresentam resistência similar ao bloco monolítico, sendo indicadas. A utilização de adesivos epóxi não foi recomendada no tratamento de juntas, visto sua baixa efetividade em modelo de concreto com baixo intervalo de resistência. Entre os materiais utilizados para o tratamento, podemos concluir que é necessária a utilização de outros materiais, uma vez que nenhum tratamento proporcionou um resultado similar aos modelos de referência. Bem, e eu agradeço à Fundação Araucária pelo fomento à pesquisa e fornecimento de bolsa, a professora orientadora Giovana
e à Universidade UniOeste pela oportunidade. Obrigado.